Boa tarde a todos. Nós vamos reagir agora a uma matéria da revista Oeste que trata da repercussão da matéria veiculada pela revista The Economist nesta última quinta-feira, dia 16. Esta matéria deixou Brasília em polvorosa, inclusive o ministro do Supremo Tribunal Federal, que teve que dar uma entrevista à revista. Neste último sábado, ele deu uma entrevista ao repórter da The Economist e ele rebate o que estava escrito ali na matéria da revista. Ele diz que o Brasil está em plena democracia, com direitos respeitados e um sistema de freios e contrapesos. O que você acha disso? Você acha que o Brasil está em plena democracia e tem um sistema de freios e contrapesos, uma vez que nós vemos que muitos direitos cidadãos têm sido violados, inclusive com cerceamentos de liberdade, de ir e vir, de fala, com presos políticos, pessoas exiladas. E o que você acha? Você acha que isso realmente encontra eco, na verdade? De forma alguma. Creio que há um equívoco grande, ou o ministro tenta esconder a realidade dos fatos para a revista norte-americana. Mas isso realmente foi algo bastante debatido pela grande mídia, pelos comentaristas de política, e eles trouxeram realmente essa fala de Barroso. Inclusive, Barroso falou ao repórter da The Economist que ele não falou a expressão "nós derrotamos o bolsonarismo", mas nós sabemos claramente que isso também não corresponde à realidade dos fatos, porque o que cai na grande mídia permanece na grande mídia e o que cai na internet também permanece nos anais da internet registrados para a posteridade. E nós sabemos, foram veiculados inúmeros vídeos, inúmeras matérias, como essa aqui, se não me engano é do Poder 360, que mostra Barroso na USP, onde ele citou essa memorável frase, nós derrotamos o bolsonarismo juntamente com Flávio Dino e outros correligionários da esquerda, militantes petistas e outros estavam ali nesse evento ali na universidade, quando ele citou essa frase, talvez no calor da emoção, mas ele citou essa frase. E isso ficou registrado, né? Nós temos aqui até uma parte do vídeo, eu tive que alterar alguma coisa por causa dos direitos autorais, mas isso está no Poder 360, né? Onde Barroso, ele diz que derrotou o bolsonarismo. Veja aí, diz que derrotou o bolsonarismo. Tá vendo? Então ele falou que eles tinham derrotado o bolsonarismo. Está claro aí na fala dele que ele fala isso, né? E ele foi dizer ao repórter da The Economist que não falou. Mas como uma pessoa pode chegar ao cúmulo de dizer que não falou se está registrado lá que ele falou? Então nós temos aqui o claro registro na internet, resgatado aqui do próprio jornal Metrópolis, aliás, do Poder 360, essa fala dele.
E várias agências de notícia veicularam isso, UOL, CNN, Jovem Pan News e outros veículos de comunicação trouxeram à tona esse vídeo significativo e impactante, né, que rebate, obviamente, essa narrativa do ministro Barroso de dizer que ele não falou, porque, de fato, ele falou. E o que está falado, está falado. Então, essa foi realmente uma significante matéria que trouxe luz, né, para a causa da direita, que visa a liberdade. Isso traz uma repercussão negativa para o Brasil lá fora, na Europa, que é a praia onde os ministros circulam. Os jornalistas, a imprensa falada e escrita já sabem bem disso, né? Diferente da imprensa militante no Brasil, que passa pano para todos esses desmandos, lá fora já se começa realmente a perceber que o Brasil não vive essa pungente democracia como fez menção o ministro Barroso. Nós vimos recentemente, né, o imbróglio, o embate entre o ministro Alexandre de Moraes e a justiça espanhola, que não acatou o pedido de extradição de Eustáquio, que está exilado na Espanha, e em resposta ao governo espanhol, Alexandre de Moraes ele concedeu prisão domiciliar a um traficante búlgaro. Então, é uma situação muito complicada o que o Brasil vive, e o brasileiro comum, principalmente o brasileiro que está antenado em política e que não é militante, pelo contrário, tem uma mente sã, ele consegue entender que o Brasil não vive essa pungente democracia e que os ministros cada vez mais fazem aquilo que eles querem fazer, não observando o devido processo legal e a Constituição, porque o que eles deveriam fazer é ficarem inteiramente circunscritos ao território da Constituição brasileira, sendo intérpretes e guardiões da Constituição, e não saírem de suas órbitas de forma alguma para fazer militância ou criar narrativas em favor desse ou daquele candidato. Felizmente, nós temos visto aí que o presidente Jair Bolsonaro tem sido grandemente atacado e afetado em sua liberdade de ir e vir, em seu direito de exercer a sua cidadania como candidato. Eles querem torná-lo inelegível, e muito mais do que torná-lo inelegível, eles querem prendê-lo, né? Colocá-lo atrás das grades. Simplesmente, eu creio que por maldade, simplesmente para atender realmente, talvez, um favor que eles receberam, né? Muitos deles estão ali simplesmente porque eles foram apresentados, né, por Lula, passaram uma sabatina e foram aprovados, e muitos deles nunca foram juízes, a maioria deles era advogado, o único parece que era juiz de carreira, se não me foge a memória, ou salvo engano, o Luiz Fux. Fora isso, a maioria deles era advogado, né? Mas, infelizmente, nós vemos que hoje em dia o Supremo ele está totalmente numa contraposição daquilo que realmente ele deveria defender, né, que é a Constituição. Ele não está mais defendendo a Constituição, ele está simplesmente agindo à revelia da Constituição. Então essa é uma das mais principais notícias veiculadas nessa semana, né, que repercutiu muito, mas a revista Oeste ela traz aqui também uma outra matéria
que fala exatamente da Odebrecht. Aqui nós temos uma matéria que trata do Marcelo Odebrecht. O Marcelo Odebrecht, ele é agora o CEO, né, da Novo Honor. A Novo Honor é um novo nome da Odebrecht. Depois dos escândalos de corrupção, né, que foram perceptíveis ali naquela época em que a própria Lava Jato se debruçou ali para desvendá-los e trouxe à tona tudo isso. Inclusive, o Marcelo Odebrecht, ele cita aqui que Lula e o PT estavam diretamente ligados ao Odebrecht e à corrupção ali no Peru. Havia um envolvimento deles com a turma do Ollanta Humala e com a Nadine Humala ali, que na época eles governavam a nação peruana. Isso foi, segundo aqui a revista Oeste, entre 2011 e 2016, né, em que eles estiveram ali no poder no Peru. E segundo Marcelo Odebrecht, em relação ali à Lava Jato, foram levantados valores entre 3 milhões em dinheiro vivo ali. E agora nós vemos que Lula concede o asilo a Nadine Humala. O ex-presidente Ollanta Humala está cumprindo pena lá no Peru, juntamente com Alejandro Toledo e outros que fizeram parte do esquema. Mas o que nos causa estranheza também é que a maioria daquelas pessoas que fizeram parte dos esquemas, né, da Lava Jato, eles foram beneficiados. Enquanto nos outros países eles estão presos, aqui no Brasil eles estão todos soltos e, inclusive, foram beneficiados pelo STF. Recentemente, a revista Veja, ela veiculou que em todos os outros países se viu a aplicação de penas às pessoas envolvidas em corrupção, menos no Brasil. Isso não é novidade para ninguém, né? Não é novidade para ninguém. E nós só lamentamos porque nós sabemos que tudo isso é o quadro, né, de degeneração, de corrupção, de achincalhamento, né, do aparelho político, as instituições perdendo credibilidade, porque ninguém acredita mais nessas instituições. Porque onde está a justiça? Onde está o direito? Diga aí, comente aí comigo aí. Onde está o direito? Onde está a justiça? Onde está a Constituição? Onde estão os princípios? Onde está a moralidade em tudo isso? Me diga. Eu acho que a pessoa tem que ter muito pouco temor a Deus ou ignorar totalmente que existe um Deus que um dia irá julgá-los quando comete essas coisas. Porque eu acho que a certeza da impunidade faz com que os homens cometam mais e mais delitos ainda. A Bíblia diz o seguinte, que por Deus não executar logo juízo sobre a má obra, o coração dos homens está inclinado a praticar o mal. É isso que nós vemos. Se Deus aplicasse logo o juízo sobre a má obra, os homens não estariam inclinados a praticar o mal. Mas, infelizmente, Deus é longânimo e permitindo que eles se arrependam, né? Eu espero que esses indivíduos se arrependam, porque, infelizmente, eles têm um senso de impunidade muito grande. Eles acham que, como eles não vão responder à justiça terrena, eles vão ficar isentos da justiça celestial. Mas isso é realmente um engano colossal. O Deltan Dallagnol, ele também falou sobre isso, falou sobre o que os ministros sentiram com essa matéria da revista The Economist e como essas falas de Barroso impactaram mais e mais a realidade dos brasileiros, que percebem que eles pisam em ovos quando se referem à verdade. Eles não querem
admitir que estão errados ou que estão cometendo excessos. Para eles está tudo normal. Eles derrotaram o bolsonarismo. Foi isso que ele disse claramente aqui, né, na fala dele, né? Nós derrotamos o bolsonarismo, né? Segundo a fala dele, como ele mesmo diz aqui, né, nesse evento da USP, eles derrotaram o bolsonarismo. E sabemos que isso não é verdade, o bolsonarismo continua tão vivo como nunca esteve. E Bolsonaro continua realmente esperançoso de que a justiça de fato seja feita. Nós torcemos pela recuperação do presidente, que ele se recupere logo para voltar às suas andanças pelo Brasil. Mas, conforme nós temos mostrado aqui, a fala dele, viu? Vocês viram a fala, novamente eu repeti aqui a fala, do ministro. Nós derrotamos o bolsonarismo. Será que derrotaram mesmo? Fica aí com vocês essa palavra. Que Deus abençoe a todos. Deixe seu comentário, seu like. Nos ajude aí no engajamento do canal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.